Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre gerenciar política de declaração automática aqui no Centro de Administração do Microsoft 365. Como administrador, normalmente você precisa atribuir licenças aos seus usuários. E você vai atribuir essa licença de forma manual ou usando o licenciamento baseado em grupo ou até mesmo utilizando um script, como a gente viu em outra aula. Para alguns produtos e serviços Microsoft, você pode usar a política de declaração automática. Isso significa que uma política de declaração automática em vigor, os usuários podem solicitar automaticamente uma licença para um produto na primeira vez em que esse usuário entra no aplicativo que requer uma licença. Ou seja, você gerencia os produtos para os quais os usuários podem solicitar licenças de forma automática. Outra coisa que você consegue fazer também é controlar quais produtos vai vir nessa licença que o usuário vai receber de forma automática. Para fazer isso, você precisa de ser um usuário com permissão de administrador global ou então um usuário que é gerenciador de política de declaração automática. O primeiro passo é ativar essa política de declaração automática. Douglas, como que eu faço isso? Aqui dentro do portal de administração, a gente vai clicar aqui na opção de mostrar tudo. Aqui dentro de cobrança, a gente tem licenças. E aqui em licenças, a gente tem política de autoatribuição. Quando a gente clica aqui em política de autoatribuição, essa configuração, por padrão, ela não vem ativada. O que você tem que fazer é primeiro ativar essa configuração. Você vai clicar aqui no botão de ativar a configuração. A configuração foi ativada. O próximo passo é adicionar uma política. A gente ainda não tem nenhuma política. Douglas, configuração ativada, tem como desativar? Tem. Você clica aqui no menu da sua esquerda. Você vai acessar aqui a opção de configurações da sua organização. Em configurações da organização, você vai clicar em aplicativos e serviços de propriedade do usuário. E aí você desabilita permitir que os usuários declarem licenças automaticamente na primeira vez que se conectam. Perfeito? Então eu mostrei como que habilita, como que ativa a configuração e como que desativa. Eu não vou desativar. A gente vai voltar aqui no menu de licenças. Política de autoatribuição. O que a gente vai fazer agora é criar uma política. Eu vou clicar em adicionar uma política. Eu vou colocar um nome para minha política. Eu vou chamar aqui de teste. Vou clicar em avançar. Eu vou definir um aplicativo de declaração automática. Quando um usuário entrar nesse aplicativo, o Microsoft Teams, a política atribuirá uma licença deste produto. Qual é a licença que eu tenho? É a Microsoft 365 Business Basic. Vou clicar em avançar. Posso redefinir as escolhas, se eu quiser. Clico em avançar. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Aqui ele está me dando somente a opção do Microsoft Teams, tá? Mas em um TNT de produção ele vai mostrar muito mais aplicativos que você consegue fazer essa mesma configuração. Vamos clicar em avançar novamente. Aqui na página de selecionar aplicativos, a gente vai selecionar ou desmarcar as caixas para que os aplicativos inclusos nessa licença vai ficar disponível para o usuário. Por exemplo, dentro dessa licença do Microsoft 365 Business Basic, eu tenho o Avatar para o Teams, eu tenho o Microsoft Kaizala Pro, eu tenho o Microsoft Plane, e aí eu também tenho o Microsoft Apps, eu posso habilitar ou desabilitar
quais aplicativos que vão ser entregues para o usuário de forma automática dentro desse licenciamento. Tá, ok? Eu vou desabilitar aqui, por exemplo, o Yami, o Viva Learn, o Viva Engage. Vou desabilitar aqui o Sway e o To-Do. Beleza? Eu tenho aqui também o Exchange Online, tá ok? Não vou deixar disponível o Exchange Online, vou clicar em avançar, ele me dá uma tela de revisão do que vai ser atribuído para o usuário de forma automática. Então eu tenho aqui o nome da política, eu coloquei o nome teste. Eu estou falando aqui que quando os usuários entrarem neste aplicativo, que é o Microsoft Teams, o produto atribuído são aqueles que a gente selecionou. Se a gente quiser editar aplicativos e serviços, a gente pode fazer isso e volta para aquela tela lá para selecionar os aplicativos, tá ok? E aí eu clico aqui no botão de criar política, ou seja, toda vez que o meu usuário ele for entrar no Microsoft Teams pela primeira vez, ele vai receber a licença de forma automática e aí todos aqueles serviços dentro dessa licença vão estar disponíveis para os usuários. Vou clicar em fechar. Nossa política teste está aqui criada. Quando eu clico na política, eu posso excluir essa política. Eu posso ver o relatório dessa política aqui. E aí ele vai me mostrar quando o usuário entrar no Microsoft Teams e for atribuído uma política de forma automática, ele vai me entregar um relatório que controla todas as licenças atribuídas por essa política dos últimos 90 dias. Vou voltar. Eu voltei para a tela errada. Licenças, atribuição de políticas. E a gente tem aqui também o botão de atualizar. Perfeito? Ele, inclusive, ele consegue identificar aqui, ele me mostra, das 25 licenças disponíveis, eu tenho 9 licenças. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste. Vamos ver aqui usuários ativos. Vou pegar aqui um usuário que não está licenciado. Vou pegar o Tony Robbins. Perfeito? Esse aqui é o meu usuário, Tony Robbins. Eu não lembro qual é a licença desse usuário, então eu vou redefinir a licença para a gente conseguir acessar. Vou pedir aqui para criar automaticamente, não vou exigir que ele altere a senha no primeiro acesso. Beleza, vou pegar aqui a senha do usuário, vou copiar, jogar na tela aqui do outro lado e vou fechar. Perfeito? Perfeito, eu vou pegar aqui o meu Microsoft Teams, que está aqui em outra tela, vou trazer para a nossa tela da nossa aula, vou pedir aqui para adicionar outra conta, eu vou colocar o nosso usuário Tony Robbins, avançar, ele vai me pedir a senha. Lembra que o usuário não está licenciado, tá? Deixa eu pegar outra tela. Veja, usuário não licenciado. Vou colocar aqui a senha do usuário. Vou clicar em entrar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu já estou usando aqui a nova versão do Microsoft Teams. E olha só, o usuário não tem licença. Ele entrou, eu coloquei o usuário, coloquei a senha desse usuário. E ele acessou o Microsoft Teams. Ele tem aqui uma mensagem aqui de bem-vindo, dá aqui uma introdução, baixar o aplicativo se eu quiser, não vou baixar. E aqui está o usuário. Perfeito? O usuário não faz parte de uma equipe, mas ele está aqui com acesso ao Microsoft Teams. Vamos voltar aqui no Tenet. O usuário não está licenciado, eu vou pedir aqui para atualizar. Vamos aqui em Tony Robbins. Veja que o Tony Robbins ele pegou aqui uma licença Microsoft Business Basic de forma automática. Vamos voltar lá no nosso aqui licenças, políticas,
Vamos ver aqui se ele já mostra para a gente, na política aqui, no nosso relatório, se o Tony Robbins, ó, já está aqui. O Tony Robbins, ele recebeu uma política de forma automatizada, em que dia? No dia 17/10, às 14 horas. Perfeito? Qual o produto foi atribuído? Microsoft 365 Business Basic e o nome da nossa política. Perfeito? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.